Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A campanha antecipada, que exibe a acidez das críticas entre os candidatos e ataques na internet, dão uma amostra do que pode se esperar do debate eleitoral 2014. Hoje, nosso convidado é o jurista Dalmo Dallari, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Professor, de fato, parece que subiu o tom nas críticas, nas acusações entre os candidatos, essas mensagens apócrifas na internet, estão falando até que são verdadeiras quadrilhas virtuais, mas aí de todo lado, né? E nos grandes partidos. A luta partidária se amesquinha, professor, e deságua num debate estéril que não aprofunda aquilo que realmente a população precisa saber? Realmente isso está acontecendo. Os políticos, aqueles que falam, que se dirigem à população, nem de longe se lembram que pertencem a um partido e que tem um programa. E este programa é um compromisso, são objetivos. Aliás, eu aproveito a oportunidade para dizer isso. Eu fiz, mais de uma vez, eu fiz o teste na Câmara de Deputados e no Senado, convidado para falar tudo isso, mas na intimidade, com um grupo de deputados e senadores, eu disse a eles, eu sou professor de teoria do Estado, constitucional, de maneira que eu gostaria de fazer uma pergunta que tem interesse teórico, mas para eu poder falar com os alunos. E eu gostaria, já que nós estamos sendo um ambiente reservado, não é transmitido nada, que vocês me respondessem com a mais absoluta franqueza. Eram, em geral, 10 parlamentares. De diferentes partidos diferentes ou só partidos, de um partido? De diferentes partidos. Eu disse, o que eu gostaria de saber, mas que me respondam, assim, com toda a franqueza, quem de vocês já leu o programa do seu partido? Nenhum. Nenhum. Isso pode ser uma das razões pelas quais, nas manifestações, a expressão de repúdio a partidos e políticos foi feita tão claramente? Eu acho que isto, em parte, explica porque há uma incoerência. Quer dizer, não há objetivos claros, não há propostas. Eu até tenho usado uma expressão que parece uma brincadeira, mas é isso mesmo. O único ponto comum em todas essas manifestações é que todos são a favor do contra. Todos são a favor do contra, não importa o que, contra que, e não surgem propostas. Mas isso não é mais ou menos a reprodução do que o senhor acaba de nos relatar sobre os partidos? Mas aí, representantes eleitos já que estão lá, não leram sequer o programa dos seus partidos e, na verdade, quando se olha, o que nós estamos percebendo é que os partidos perderam, sim, aquele objetivo, valores, princípios. Eles se transformaram em partidos de resultados, né? Oferecem o resultado achando que assim ganha simpatia e o voto do eleitor. Pois é, mas eu quero aproveitar este privilégio que você me dá de falar através do seu programa para chamar a atenção para um aspecto muito importante, a falta de consciência política, de consciência social dos eleitores. E eu até tenho usado a expressão, nós temos o eleitor ficha suja, o eleitor que vende o seu voto, que troca o seu voto por um favor pessoal. Mas não está melhorando, o senhor veja, isso era uma prática no Brasil recorrente. A venda do voto, dou um pé do sapato, depois dou o outro. Tem até umas histórias muito curiosas, assim, dos chamados currais eleitorais. Te dou parte do dinheiro agora, parte depois. Entretanto, houve alguma evolução no país. Nós temos até a lei da ficha limpa. Mas nós temos que caminhar mais. Sim. Quer dizer, exigir, sim, dos políticos, sem dúvida alguma, mas exigir também do eleitorado. Que o eleitorado seja mais consciente, que preste mais atenção, que inclusive acompanhe o desempenho daquele em quem votou. Aliás, existe uma ideia, não chegou a ser formulada como uma proposta, mas eu gostaria muito de fazer, que existe nos Estados Unidos, é o recall, quer dizer, pedir de volta o mandato. Então, e para isso, por exemplo, seria muito importante um sistema de distritos eleitorais.
Então, por exemplo, pegar aqui na cidade de São Paulo, o eleitorado vai eleger um deputado federal, mas através do distrito, por exemplo, da região norte da cidade. Que tem a proximidade. E depois ele acompanha o desempenho daquele em quem ele votou. E com a possibilidade, e isso existe nos Estados Unidos, de que um certo número de eleitores peça a devolução do mandato. Não correspondeu, devolve. Você recebeu o meu mandato, está agindo muito mal, está desvirtuando o mandato, então vamos retirar o seu mandato. Agora, professor, o senhor é uma pessoa que tem uma vivência, uma vida muito intensa, conhece o Brasil, viaja o Brasil inteiro, como estava me relatando há pouco. O senhor acompanha o processo de mudança da sociedade, o processo de mudança dos partidos políticos, do seu, inclusive. O senhor é uma pessoa que está ligada ao PT desde o início, uma mas cabeça aí eu pensante. gostaria de aproveitar essa sua deixa para dizer isso. Eu nunca me filiei ao PT. O senhor nunca se filiou? Não, mas sou... sempre esteve próximo? Próximo, sim, mas nunca filiado. E aí eu associando as duas coisas, eu sou professor de teoria do Estado. Eu tenho que ter a mais absoluta independência, não posso ter vínculo com partidos, com políticos, e por isso eu não tenho. Mas acho ótimo esse esclarecimento, porque a imagem que havia ficado é que o senhor tinha uma relação político-partidária, não mesmo. Eleitoral, mas vínculo partidário. Mas não tem, nunca teve. Aliás, quando fundaram... Um partido algum? O único partido a que eu estive vinculado foi o antigo Partido Libertador, que existiu, era o partido que tinha nascido no Rio Grande do Sul. O grande líder era Raul Pila, e a proposta fundamental do partido era o parlamentarismo. E foi isso que me entusiasmou. Agora, para encerrar, eu havia falado assim da sua vida intensa. O senhor é uma pessoa comprometida com os valores fundamentais da democracia, defensor dos direitos humanos. O senhor sempre foi muito atuante através da palavra, dos seus artigos, das suas aulas. O país muda, o Brasil vem mudando nesses anos todos. Para o senhor, muda para melhor ou para pior? Eu acho que muda para melhor. E aí... Já que eu esclareci isso, que eu não tenho nenhuma vinculação partidária, mas sem dúvida alguma, através do governo Lula, houve um estímulo à maior participação, mais crianças, jovens receberam educação, mais conscientização e uma integração social maior. Então, nós estamos caminhando, como você observa, num sentido mais positivo, de criar efetivamente um povo. Não são pessoas isoladas, são pessoas que têm valores comuns, que têm objetivos comuns, que querem e devem trabalhar em comum. E isso, inclusive, desperta e estimula o sentimento de solidariedade. Aliás, eu aproveito a sua oportunidade que você me dá para chamar a atenção para um aspecto que nesta mobilização dos últimos dias me chocou muito: a falta de respeito pela pessoa humana, a falta de solidariedade. Então a pessoa quer o seu direito, o seu benefício, a sua vantagem, às vezes até justo que reivindique, mas tem que se lembrar dos outros. Tem que se lembrar de que pertence a uma comunidade. Tem que respeitar as pessoas dos outros e os direitos dos outros, para que se crie uma sociedade justa. Muito obrigada, professor, por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite.